Deus, irmãos, shalom, paz e graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui hoje para fazer uma análise. Quero deixar claro que não é para denegrir a imagem desta instituição, porém, irmãos, mediante aquilo que eu ouvi, eu senti no meu coração o desejo, irmãos, de dar uma explicação bíblica referente, irmãos, a uma pregação que foi feita no Brás na última quarta-feira, no dia 11/12. Irmãos, também deixando claro que eu não estou aqui denegrindo a imagem do pregador, nem tampouco falando mal da instituição. Mas quero deixar aqui, irmãos, uma crítica a respeito desses irmãos que gravaram esse culto, porque já havia saído o ensinamento que não pode, vocês não podem. Eu não tenho nada com isso. Eu faço meus cultos, minhas reuniões, mas eu não estou fazendo do Brás. Então eu sou livre. Agora, vocês que estão gravando aí, irmão, vocês não estão cumprindo o ensinamento. Vocês dizem que são do Brás, que obedecem à doutrina, no entanto, do Brás. No entanto, vocês não estão obedecendo coisa nenhuma. E entro no meu canal, e se eu coloco anúncio, vocês acham ruim. Dizem que eu não posso colocar anúncio. Sendo que esse vídeo, que não é de vocês baixaram, não sei de que forma, não é? E colocaram na internet e colocam anúncio. Logicamente que vocês vão ter muitas visualizações. E vocês estão ganhando dinheiro, não eu que tenho um canal pequeno. Então eu quero deixar claro aqui que se entrar alguém falando isso no meu canal agora, eu já tenho um argumento para te rebater, ok? Bom, agora sim, irmãos, eu não estou aqui para denegrir a congregação cristã no Brasil, nem este pregador. Porém, eu quero corrigir aqui alguma coisa que no meu modo de pensar, dentro daquilo que eu conheço das Escrituras, isso pode causar um prejuízo muito grande, irmãos. A falta de conhecimento e a falta também de ajudar até a mocidade nesses dias. Por isso que muitos estão indo para outros lugares, porque não tem dentro dessa instituição, alguma coisa recreativa que possam atraí-los de uma forma dentro da instituição, mas que tem um caráter espiritual também. Para vocês entenderem melhor, tem jovens indo para outros lugares aí que não são lícitos. Porém, por quê? Eles são jovens, eles precisam de ter alguma coisa, porque eles não são como os outros mais maduros. Tem aqueles jovens que têm a mente mais centrada, tem jovens que são jovens que, meu Deus, servem até para dar conselhos para os mais velhos. É verdade, porque tem jovens que estudam, tem jovens que fazem faculdade, afinal, são pessoas normais, e pessoas normais vivem também a vida normal. E a vida normal do ser humano, ela também faz com que a pessoa tenha vontades e desejos de participar de algumas coisas que não sejam também caracterizadas com o pecado. Por exemplo, o que teria de mais se uma denominação fizesse um piquenique com os jovens, ou até mesmo um retiro, não é? Envolvesse os jovens nesse retiro em coisas assim, alguma coisa recreativa, mas também em assuntos bíblicos, ou até slides, filmes, sei lá, bíblicos, para explicar, para atrair, entendeu, irmãos? Para fazer eles ficarem mais perto de Jesus Cristo. Não vejo nenhum mal nisso, irmãos. Enquanto se fecha tudo se proíbe, eles começam a ver que eles querem aproveitar um pouco da sua juventude e começam a fazer coisas, às vezes, que para muitos não é normal. Eu não quero condenar os jovens, eles são jovens, e quem foi jovem, todos foram, não é? Sabem muito bem que o jovem tem os seus pensamentos e depois eles vão amadurecendo. E nós devemos ajudá-los e não condená-los, como acontece muitas das vezes, não é? Então, eu acho assim que eu não tenho nada a ver com isso, mas devemos ter cuidado com os jovens. Eu sempre amei a mocidade e sempre tive esse carinho com a mocidade. E oro sempre por eles, de qualquer denominação, porque é difícil hoje para um jovem se firmar.
Então, devemos de usar de todos os recursos necessários, se você tem uma instituição, para criar meios para fazer os jovens interagir, não só em reuniões, mocidade ou etc., mas interagir mesmo na, na, em alguma recreação, em algum retiro, mas que fosse tudo, claro, junto com uma pessoa, não que os jovens não tenham responsabilidade, não é isso, mas junto com alguém da liderança, para que pudesse também ter um líder que pudesse coordenar os trabalhos que fossem feitos nesse retiro. Isso daí seria ótimo, para os jovens não se descambarem para o outro lado. Bom, pensem vocês, eu não tenho aqui para dar palpite para a instituição de ninguém, mas tem pais e mães sofrendo, por quê? Porque não tem isso. E eu conheço denominações que fazem isso, tá, irmãos? Que tem até corais, fica até bonito, e os jovens interagem naquilo. Certo, irmãos? Você vai ir numa denominação dessa, que nem na Itália, que eu já fui, você fica encantado de ver como aquela mocidade interage. Eles saem para fazer piquenique junto com uma pessoa da igreja, que organiza tudo, e depois vão em retiros, que é tudo organizado, passam filmes bíblicos para que eles assistam, e bem escolhidos, que sejam bem edificantes, porque aquilo vai atraindo eles, eles vão ficando, eles começam a gostar, eles vão aprendendo. Irmão, nós vivemos na era de tecnologia, nós não estamos mais no ano de 1940, as coisas mudaram, e a mente humana vai mudando, e Jesus Cristo não mudou, mas nós temos, sim, uma estrutura já que dá para nós mantermos a crença e também junto à crença, também uma forma de deixar os jovens com uma certa liberdade dentro da palavra de Deus, não contrariando a mesma, mas também tendo mais interatividade uns com os outros e com aqueles que lideram. Mas o que eu quero dizer é outra coisa, irmãos. Na congregação do Brás, então, como eu estava falando, dia 12, foi pregado 4 de 2 Timóteo, onde o irmão estava lendo a respeito de Paulo, que dava conselhos a Timóteo. Numa parte ele disse que Paulo tinha um grande carinho por Timóteo, estava aconselhando ele com amor, não é? Vocês depois escutem a palavra toda. Eu vou colocar um pedacinho aqui que me interessou muito. Porém, irmãos, fala aqui que Paulo ensinava com amor e deixava em cada lugar que ele tinha uma visão bem ampla, vamos dizer assim, não é? Eu não quero colocar aqui o vídeo com a palavra toda, mas vocês acreditam que eu não estou falando, vocês podem entrar na internet e procurar esse vídeo do culto da quarta-feira, dia 11/12, vocês vão encontrar. E ali fala claro, irmãos, que Paulo tinha um amor por aqueles. Agora, irmãos, eu fico assim pensando, e os irmãos anciães hoje, da congregação cristã no Brasil, vocês não têm o amor que Paulo ensinou aqui? Quando vai uma reunião do ministério, o ancião que é novo, ele não tem direito de falar nada. Não vem dizer para mim que não é. Ele não pode abrir a boca para falar coisa nenhuma. Inclusive até para marcar batismos, essas coisas, ele não pode. Ele é ancião, mas ele não pode. Existe dentro do sistema da congregação cristã uma maneira totalmente rígida com os mais novos, não dando nem oportunidade para eles, nem para falar alguma coisa que eles sentem. Se ele for falar, vão dizer que ele é muito novo, que ele tem que ficar quieto. Então, Paulo não fez isso com Timóteo. Paulo não fez isso com ninguém, não foi isso que ele ensinou. Como é que vocês dizem que estão dentro de uma doutrina e não fazem o que Paulo mandou? Isso não é verdade, irmãos. Vocês sabem disso. Vai um ancião novo lá, ele foi ordenado. Vocês dizem levantaram para ancião. Eu acho errado isso aí, porque, no meu ponto de vista, levantar é colocar alguém acima de alguém. Eu acho assim que ele deve ter sido colocado ou ordenado só. Mas tem irmãos que falam, Deus levantou para o ministério. Levantou o quê, irmão?
Por que que levantou? Quer dizer que ele ficou maior? Não está certo isso. Eu não sei se já mudaram esse linguajar, mas isso aí está fora, irmão. Isso aí foge dos princípios bíblicos. Tem outros que fazem festa. Tem lugares que fazem festa. Lugares que tem anciães que são bem de vida, são levantados, tem até fazendas, principalmente lá pro lado do Mato Grosso, essas coisas, eles matam bois, fazem churrasco. Irmãos, isso aí é uma coisa carnal. Quando uma pessoa vai para esse ministério, ele deveria chorar, deveria ir orar, e não ficar fazendo churrasco e festa. Ah, o churrasco é nosso, o dinheiro não é seu, nós fizemos, está querendo mandar. Eu não estou querendo mandar na vida de ninguém. Pelo amor de Deus, vocês fazem o que vocês quiserem. Eu estou dando o meu parecer. Não é como ensinamento que eu estou dando aqui, porque eu não sou nem daí, entendeu? Eu não vou dar ensinamento nenhum. A pessoa quer comprar, fazer churrasco, dar para o povo, que dê. Né? Isso aí é problema dele, não é meu. Mas eu estou dizendo o meu parecer, não é? Porque quando é um pobre, materialmente falando, que é difícil hoje, né? Mas às vezes você sabe, né? Eu vou contar o que acontece. Vocês pegam um que o povo gosta, porque vocês querem apresentar um outro que não tem nada e que é parente do fulano que tem dinheiro. Então vocês pegam aquele que o povo gosta e apresenta junto com o outro. Isso é uma estratégia que vocês fazem, não é? Ou não é? E nessa estratégia, aí o povo não reclama porque colocaram aquele que o povo gosta. Mas geralmente, quando vai orar, ora primeiro com a mão na cabeça daquele que vocês querem. Porque daí o povo não sabe, vocês vão ficar sabendo agora. Quando na oração, o primeiro que é orado é que fica mais velho do que o outro que vem depois. Esse aqui é o mais velho, porque nós oramos primeiro. Quer dizer, sempre o que tiver mais dinheiro vai ser orado primeiro na cabeça dele. E o outro vai ficar submisso a ele. Não é assim, meus amados? Ou estou enganado? Ah, irmão, pelo amor de Deus, eu fui ancião, sei muito bem como é que funciona, não é? Eu não tenho nada a ver com isso, mas estou esclarecendo aqui para vocês não dizer que enganar o povo. Não vem enganar o povo, irmão. Não vem enganar o povo, porque isso não é correto. Tem muitos irmãos bons aí, tem muitos irmãos educados, tem muitos irmãos que tratam as pessoas com educação. Sim, tem. Tem muitos irmãos que têm dons mesmo, tem. Mas o que está acontecendo agora é irmãos que são arrogantes, soberbos e não estão dando ouvido ao que está escrito na Bíblia, não estão cumprindo nem o que Paulo falou. Paulo tratava os seus companheiros com carinho, com amor, exortava, às vezes precisava, mas ele deixava irmãos para que eram idôneos para cuidar de regiões. Timóteo, Tito, né? Vocês não, vocês querem cuidar de tudo. Qualquer coisa acontece nos Estados Unidos, vocês querem cuidar lá. E aí vocês esquecem o que está acontecendo no Brasil. Vocês acham que isso é correto? Vamos ver o que o irmão pregou aqui. Eu não vou pôr a palavra, vou colocar alguns trechos para que vocês analisem, tá? Vamos lá. E a Áquila e a casa de Onesíforo. Aqui está saudando. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eubulo e Pudens, Elino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Amém. Aqui é o término, ele fala, a graça seja convosco. Amém. Vamos continuar para ver como é que fica isso, irmão. Que graça é essa que ele está falando? Não é a congregação, como muitos dizem. Porque naquele tempo não tinha congregação. Ou tinha congregação na época de Paulo? Não tinha. A graça seja convosco. O que era a graça? Era o que Deus deu para eles, a misericórdia de Deus, aquilo que Deus vos deu gratuitamente, que é a salvação, seja convosco. O favor imerecido de Deus seja convosco. Dá para entender? Vamos continuar, irmão, agora, aqui na exortação. Glória a Jesus, aleluia. Querida Irmandade, caros irmãos e irmãs aqui presentes,
Queridos irmãos que estão ouvindo à distância, e não importa que distância é esta, a palavra de Deus chega e não ficará só nos ouvidos, mas descerá no coração e fará obra, glória ao nome do Senhor, porque ela penetra até a divisão da alma e do espírito e vai até entre as juntas e medulas. Glória ao nome do Senhor. E faz obra tanto na carne como na alma também. E Deus não manda a sua palavra em vão. Hoje... Irmãos, presta atenção. O que ele falou aqui, tudo correto, não está errado. Que a palavra de Deus, ela tem poder, capacidade de atravessar, não interessa onde você está. Vamos voltar alguns anos atrás. Quem tivesse televisão dentro de casa, certo? Estaria sem liberdade se tivesse ministério. Não poderia nem ser apresentado alguém que tinha televisão para o ministério, porque Deus fez saber ao ministério que não podia. Certo? Agora eu pergunto, Deus, olha como não se pode brincar com o nome de Deus, irmãos. Deus não fez saber coisa nenhuma, porque se fosse assim, hoje não teria culto online. Quer dizer, Deus então mudou, porque ele achou que agora pode. Então Deus não fez saber nada, vocês é que pensavam, nós achamos que não pode ter, que não podia ter televisão. Agora nós achamos que é conveniente ter. Não colocar Deus nesses negócios. Vocês estão errando, vocês estão tomando o nome de Deus em vão, de uma forma vã, porque não foi Deus que foi coisa nenhuma. Irmãos, não venham me dizer que é o contrário, porque tem ensinamentos ali que falam. Inclusive, na minha cidade, tinha pessoas que iam na casa dos irmãos fazer visita, que eu sei, para ver se tinha televisão, para poder apresentar ele em cargos ministeriais. Certo, irmão? Eu conheci irmão que tinha televisão dentro do guarda-roupa. Certo, irmão? Se bem que na minha cidade ele nunca chegou a ser nada. Porém, depois ele mudou e foi. Problema dele, eu nunca reparei isso. Tinha irmãos que não visitavam casas que tinha televisão. É verdade, irmão do ministério, não iam. E agora pode pregar a palavra, porque ela atravessa o oceano. Quer dizer, eu não consigo, às vezes, ficar entendendo o que está acontecendo com essa denominação. E eu estou sentindo hoje de abrir claramente para o povo, tá, irmão? O Senhor trouxe a comunhão para ser lido e agora o Senhor guia, irmão, porque nem sabemos o que vamos falar, esperamos a direção do alto. Irmão, o irmão diz que não sabe nem o que vai falar. Presta atenção. Uma palavra de Deus, Deus não é obrigado, na hora que você está ali que fechou os olhos, ele vem falar com você, ou mandar um anjo. Não vou dizer que não existe casos, que eu sou testemunha, que já aconteceu casos comigo. Porém, hoje eu aprendi uma coisa, eu faço reuniões online, eu oro à tarde, peço a Deus uma guia, uma direção, vem um capítulo, eu pego, o que eu faço? Leio o capítulo, vejo o que está escrito, para mim não perder a iluminação, e depois de eu examinar, eu vou fazer a exortação. Isso é errado? Não é. Por quê? Porque vocês acham que no tempo de Paulo, quando ele escrevia uma carta para Coríntios, eles liam a carta e ficavam exortando? Não. Eles só liam a carta, se reuniam e liam a carta de Paulo. Era uma festa. Verdade, irmãos. Agora o irmão não sabe nem o que vai falar. Ele já disse que não sabe, que é Deus que vai falar na boca dele, né? Então, vamos ver o que ele vai falar aí, se confere o que está escrito, né? Eu não vou dizer que não, tem muita coisa que sim, mas vamos lá. Glória ao nome do Senhor. Veja que Paulo, com muito carinho, irmão, ele tratava Timóteo de filho, meu filho Timóteo, pela idade, pois Paulo aqui já está antevendo a sua partida, quer dizer, ele está...
Paulo tratava Timóteo com muito carinho. Eu pergunto, irmãos, quando levanta um ancião novo, vocês tratam ele com muito carinho? Só se ele for filho de alguém que seja muito influente. E de repente, se ele subir e você já perceber embora o pai dele é influente e tudo mais, você já perceber que ele tem um pouco de conhecimento a mais, ou que ele tem uma visão mais aberta, vocês tratam ele com carinho, primeira coisa que ele fizer, ele vai para um quartinho. Senta num banquinho, tem lugar que tem banquinho, tem lugar que fica em pé, tem lugar que senta na cadeira. E ali, aí vocês vão tratar ele com carinho, não é? Com amor, manda ele se ele for falar, vocês mandam ele ficar quieto. Tem lugar que manda calar a boca, ou não é assim? Ou não é assim, irmãos? Certo? Ou não repreende asperamente como se fosse um empregado dos irmãos, com austeridade. Não digo todos, pode até haver alguém que trate com carinho, não é? Mas eu já vi irmãos antigos mandarem um irmão calar a boca. E ele não tinha feito nada, apenas que a igreja visitou muito a igreja, chamaram todos nós lá para cima, e quando chegou lá em cima, aquele que estava atendendo o culto apanhou tanto que eu fiquei até com dó. E não era uma criança não, viu, irmão? E ele não tinha feito nada. A igreja que tinha manifestado. Mas ele pregou conforme estava escrito. O povo gostou, se alegrou, e o irmão lá achou ruim, chamaram, como tinha reunião atrás da igreja, chamaram nós lá em cima, e o nosso irmão, que hoje já não está mais aqui entre nós, apanhou tanto que eu fiquei com dó. E depois os outros, sabe o que fazem? Passam pelo irmão assim, uma saudação meia debaixo dos lábios, quase nem pega na mão, com medo. Eu não, eu fui lá, não sou melhor que ninguém, fui lá, saudei, abracei. No outro dia, na hora do almoço, todo mundo sentou longe do irmão. Eu estou falando isso, aconteceu, irmão. Sabe o que eu fiz? Eu vi o irmão isolado, peguei meu pratinho e fui lá, sentei do lado dele. Falei, fica firme, irmão, Deus te ama. Ele estava batido. E cadê os companheiros? Esses companheiros aí que trata com carinho, cadê? Largaram o irmão sozinho, porque o mais antigo chamou a atenção dele, e eles ficaram com medo de ficar perto do irmão, e o mais antigo não gostar. Ou não é isso que aconteceu? Ou não é isso que aconteceu? Ah, irmão, pelo amor de Deus, vem me contar a história, porque eu estava lá dentro e eu vi, tá? Então temos que ter cuidado aí para não cometer erros. Então você está vendo como o irmão prega uma coisa e faz outra? Mas vamos continuar, que eu quero chegar numa parte aqui, já vou encerrar para não ficar muito longo. Quer dizer, ele está nos últimos dias da sua vida. E Timóteo, jovem, um ancião por ele mesmo ordenado, com a imposição das mãos. Você vê, ele é jovem, tá? Ele é jovem. E foi tratado com carinho. Se fosse hoje, eu duvido que seria ser tratado com carinho. Não aí na congregação. Só se fosse um bem de dinheiro, né? Ele deixando instruções pastorais. Instruções pastorais. Aí diz que não pode ter pastor. Irmão, pelo amor de Deus, irmãos, vamos abrir a nossa mente. A palavra pastor em hebraico é roer. Roer quer dizer aquele que vê, aquele que olha, aquele que vigia, aquele que cuida. Então o pastor de ovelha cuida, vigia. Então quando falava pastor, fala pastor na parte bíblica, é aquele que tem o dom e que cuida do rebanho. Não quer dizer que ele é o dono do rebanho. Nem todo pastor que cuida de rebanho, meu irmão, é dono do rebanho. Eu já estive na casa de um senhor, lá no Oriente Médio, que ele tinha o pastor que cuidava do rebanho e ele era o dono do rebanho. Quer dizer que se ele chegasse, ele era o que mandava. Ele que ficava no lugar, porque as ovelhas também conheciam ele. Então esse negócio de dizer que não pode ter pastor, porque o pastor quer isso, quer aquilo, irmão, pode ser que aí no Brasil tem muita gente que faça coisa que não deve. Eu não estou aqui para... Estou falando daquilo que eu sei. Então o que eu sei foi a congregação, porque eu saí de lá. Agora aqui em Portugal é uma outra realidade. Tem pastor aqui que me chamou porque eu não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel da igreja. Isso com o dízimo e tudo, né? Não deu para pagar o aluguel, quer dizer... Então aquilo que ele retirava da igreja era para pagar o aluguel, mas não deu. Ele teve que pegar do salário dele que ele tinha, ele ganhava o quê? Uma mixaria. Né? Eu vou dizer, o que ele ganhava não dá para pagar um aluguel, não dava para pagar um aluguel
Aqui, tá, irmãos? E aí ele tinha que trabalhar fora, a esposa tinha que fazer outras coisas, mas ele ganhava uma ajuda de custo que eu acho mais do que justo, porque na verdade ele tinha que sair para fazer atendimento e tudo, e ainda tinha que cuidar da vida material dele. Então, irmãos, cuidado, vocês falam coisas sem saber. Vocês se baseiam só aí no Brasil, porque vocês não conhecem outros lugares, né? Então vocês não podem fazer isso, tá bom? Para Timóteo, para Tito, que iam ficando, irmãos, iam ficar para cuidar da obra, porque esta vida humana... Cuidar da obra. Que obra? Congregação Cristã no Brasil? Não, as pessoas, obra de Deus. As pessoas, igreja de Cristo, porque não existiam prédios, eram casas, eram lugares onde o povo, comunidades. Se vocês virem aqui na saudação final, ele vai dizer, está escrito aqui, procura vir antes do inverno, Éubulo, Prudente, Elino, saúdam a todos os irmãos, os saúdam, mais para cima um pouquinho. Saúda a Prisca e a Áquila e a casa de Onésiforo, a casa. Por que ele mandou saudar a casa? Porque lá se reuniam pessoas na casa. Eram comunidades que se reuniam em casas. Não eram templos. Certo, irmãos? E essa palavra igreja veio muito depois disso. Que a palavra igreja vem do grego, que é eclésia, que quer dizer reunião de pessoas. Certo? Vamos dar continuidade para terminar o vídeo. É passageira, irmãos. Todos nós temos o nosso período. Vou passar um pouquinho para frente. De ser útil na obra de Deus, mas termina para todos. Bem-aventurado quem que eu vou sentir. Olha o que Paulo pediu para Timóteo, com juramento. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Olha aí. Porque falar da Bíblia, irmão, falar da palavra, todo tempo é tempo. A gente pode falar da palavra. Tempo e fora de tempo. Se passar um pouquinho da hora lá que eles querem, eles chamam a atenção do ancião. Você passou da hora. Eles estipulam um horário. Eu concordo que tem que ter ordem no culto. Mas já aconteceu casos de irmãos que passaram um pouco do horário e foram chamados a atenção, porque passaram fora do tempo. Então isso aí estão fazendo errado também, fala uma coisa e faz outra, não é? Palavra para a criança, para o jovem, para o velho, para o parente, para o colega de trabalho, para a visita, para o amigo. Podemos falar da palavra no dia do nascimento de uma criança. Podemos falar da palavra no dia da morte de alguém. Glória ao... Você está entendendo, irmão? Ele só falou que não pode falar da palavra quando passa 15 minutos do culto. Aí ali é outra coisa, né? Tem que tomar muito cuidado, irmão. Nós temos que tomar muito cuidado. Só Deus para ter misericórdia, irmão. Só Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, agora vamos examinar esse trecho que é o chave que eu quero mostrar para vocês. O que é perigoso é esse texto aqui, esse pedacinho aqui, que ninguém percebe. Presta atenção. Não estou falando mal, irmãos. Estou falando para vocês prestarem atenção. Olha aqui, ó. Não em dinheiro, terra ou propriedade, irmão. Está falando de herança. Uma boa herança para a família, de exemplo de vida, de bom testemunho, glória ao nome do Senhor. Que a família se recorde do velho pai, do velho avô, que já partiram com saudade, lembrando do bom exemplo que deixaram, lembrando da retidão que marcharam nesta graça. E Paulo, irmãos, vê... Retidão que marcharam nesta graça. Bom, vamos observar uma coisa. A graça é Jesus Cristo, que é um favor imerecido. Então, retidão que marcharam no favor imerecido, seria isso? Não. Pode dizer ao contrário. Isso aí está fugindo. Isso daí, sem perceber, ele fugiu um pouco fora do que é graça.
Mas irmão, mas ele quis dizer outra coisa. Não, eu vou explicar para você. Se você tiver bastante comunhão, você vai entender o que eu vou falar aqui agora, que é uma coisa séria, tá, irmão? Isso aqui não isso aqui não é. Bom, a graça de Deus não é uma ideia abstrata, certo, irmãos? E aqui, irmãos, ele trata a graça de Deus de uma forma diferente, ok? Presta bem atenção. Nós temos que separar a graça de Cristo ou atribuir a seres humanos como pais ou líderes espirituais a capacidade de transmiti-la a um desvio sério da essência do Evangelho, que coloca Cristo, a essência do Evangelho, ou melhor, coloca Cristo como mediador, ele, né? Então, Cristo é a graça. Cristo é a graça. Você não vai caminhar dando um exemplo na graça. Você tem que dar exemplo para aqueles que estão debaixo da graça ou submetidos à graça. A graça não quer saber do teu exemplo. A graça quer saber do teu comportamento espiritual debaixo da proteção dela. Você está entendendo, irmãos? Se você vai falar uma coisa dessa, eu tinha até marcado aqui, irmãozão. Uma herança. Se você tratar a graça como algo herdável, vou deixar uma herança na graça, eu vou explicar para vocês, irmãos. Deixar uma herança na graça. Os meus pais deixaram uma herança. O pregador que fala isso, irmão, ele vai deslocar já o foco da pregação cristocêntrica para os homens. Eu não vou deixar herança debaixo da graça. Eu não tenho como deixar herança, o exemplo debaixo da graça. Eu sou agraciado. Que exemplo que eu tenho? Quem que tem? Foi Jesus Cristo que morreu por mim. Eu não tenho exemplo nenhum. É Ele que faz tudo. Eu não faço nada. Se eu dei bom testemunho, se eu andei dentro da palavra, foi por causa da graça, não por causa da minha pessoa que fez alguma coisa. Isso aí é atribuir ao homem uma capacidade de deixar uma herança debaixo da graça, mas eu não consegui entender isso, irmãos. Certo? Isso vai enfraquecer a exclusividade de Cristo na salvação. Deixou um exemplo na graça. A Bíblia ensina que somente em Cristo a salvação. O exemplo é Cristo, não sou eu. Eu não deixo exemplo para ninguém. Eu posso deixar um exemplo para a minha família, para os meus filhos, mas na graça, quando se trata de graça, irmão, é outra coisa. Graça é Jesus Cristo. Eu posso ter caminhado com Jesus Cristo de acordo à sua vontade, por misericórdia. Não preciso deixar exemplo, porque o Senhor Jesus é o meu exemplo. Ele tomou a minha dor, ele tomou o meu pecado. Como é que eu vou dar exemplo para a graça? Ou dar exemplo para a família, como caminhei na graça? Não, o exemplo é Cristo. Eu não tenho nada a ver com nada, eu sou apenas um agraciado. Se ficou alguma boa obra, ficou alguma coisa boa que eu fiz, irmão, ou que alguém fez, foi porque foi Cristo que fez, porque nós não somos salvos pelas nossas obras. Aqui dá a impressão que o irmão está colocando a obra que a pessoa fez como um mérito de deixar para outro. Vocês estão entendendo, irmãos? O exemplo que você deixou na graça. Que exemplo, irmão. Que exemplo que nós temos que deixar para a graça. Nós temos que caminhar na misericórdia de Deus e toda a honra e glória seja ao Senhor. Nós temos que deixar bons exemplos, sim, mas não é para graça, não. A graça é soberana. Ela não precisa de exemplo. Ela é o exemplo. Nós somos apenas, se nós produzimos algum exemplo, foi por causa da graça. Como é que o irmão vai falar isso aí? Bom, a minha maneira de pensar. Pense vocês. E outra coisa a mais, irmão. Outra coisa a mais. Falou aí
que trata bem as pessoas, o ministério, que Paulo amava, mas os irmãos não amam, os irmãos não tratam bem, e os irmãos, se pegar uma pessoa mesmo que vocês acharem que tem que tirar, vocês tiram sem misericórdia. E se a pessoa voltar e se humilhar, vocês não colocam mais no ministério e corta, mesmo que ela não fez nada. Só se tiver muito dinheiro. E tem casos que vocês colocaram pessoas, tiraram os inocentes, tá? Cortaram inocentes e demorou mais de 20 anos para voltar, e quando voltou já estava quase morrendo com o pé na cova. É verdade ou não é? Então não conseguia nem levantar o púlpito, teve que 2 levantar o irmão lá. Então para que levantaram o irmão? Por que não fizeram isso mais cedo? Vai lá no sul, vai lá ver se não aconteceu isso. Ou não aconteceu. Irmãos, pelo amor de Deus, vamos mudar essa maneira de pensar. Tem jovens que estão sem liberdade por nada. Tem pessoas que foram para o mundo, tem outros que se desviaram por causa de palavras, de ações, e vem dizer para mim que tem que ser exemplo, que tem que tratar com carinho, porque Paulo tratou. Vocês não tratam com carinho coisa nenhuma, é mentira. Isso é uma mentira. Então, irmãos, vamos corrigir isso. E você que está aí, irmão, pensando que não tem mais salvação, pensando que não tem mais vida eterna, porque saiu dessa denominação, você está enganado. Não pense isso. Porque a graça, que não quer exemplo nenhum seu, ela quer só que você busque dela a misericórdia. Porque quando você alcançar a misericórdia, então ela vai fazer você produzir frutos. Não é por causa dos teus frutos ou dos teus exemplos. Porque daí você vai dar exemplo por causa da graça, que é Cristo. Aí acontece diferente, porque a sua fé tem obra. Por quê? A sua fé está ligada na obra da cruz. E a cruz, que é Cristo Jesus, aqui foi crucificado, ela vai produzir em você frutos para a glória de Deus. Porque a sua fé tem obra. Mostra a tua fé e eu mostrarei a minha obra. As minhas obras, posso até dizer assim, quais são as minhas obras? São as obras que Cristo fez na cruz. Eu não tenho nenhuma, mas eu mostro, eu creio nesta obra. Aí então, a minha fé tem vida. Mas se eu não crer em Jesus Cristo, a minha fé é morta. Então, se a tua fé está na denominação, você está errado. Espero que você entenda que a tua fé tem que estar em Jesus Cristo para a salvação da tua alma. Irmão, irmã, se você tem um filho, uma filha que está desviada, que está caindo, que fez alguma coisa, fale para ela que ela ainda tem esperança. Ah, mas eu não quero ir lá que ninguém me saúda. Fala para ela entrar aqui no meu canal, que eu vou explicar para ela. Eu vou fazer sábado nós vamos ter uma reunião e eu vou explicar o que é a misericórdia de Deus e o que é a graça de Deus, para que você entenda que para todas as coisas se dá um jeito quando se humilha de coração sincero diante de Deus. De coração sincero, porque o Senhor Jesus Cristo disse: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei ele fora. A não ser que a pessoa venha com fingimento, com hipocrisia. Deus conhece, pode até vir assim. Mas aí, problema dele. Cada um é responsável pela sua alma. Mas que nós temos que pregar a verdade, temos. E a verdade é essa. Que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O resto, meu irmão, se você se humilhar e não pecar mais e buscar Deus mesmo de coração, eu duvido que Deus não te perdoe. Sabe por quê? Porque não existe Deus como o nosso. Certo? Não existe. Agora o homem não. O homem pode até não te perdoar. Ele olha para você, não te sauda, te xinga e te... Não, mas Jesus Cristo, ele não abandona aqueles que o clamam. Ainda há tempo. Você que está jogado na sarjeta, desiludido, desesperado, achando que você saiu de uma igreja, às vezes não fez nem nada, só saiu de lá e já te condenaram, venha para Jesus Cristo e ele estará de braços abertos para te receber, porque ele não depende de instituição nem de templo de pedra, ele quer habitar no templo que é o seu coração para um dia te dar a vida eterna. Deus seja louvado e glorificado. Amém e amém.